Passando agora para o cálculo dos esforços solicitantes, né, o traçado dos diagramas dos esforços solicitantes para a carga unitária na estrutura. Bom, vou fazer de forma análoga ao que foi feito lá na solicitação externa. Então, eu já tenho o que acontece nas barras inclinadas. Eu vou olhar agora o que acontece em relação à normal e ao cortante nas barras verticais e na barra horizontal. E depois eu vou traçar o diagrama do momento fletor, levando em conta o diagrama da força cortante. Então, vamos começar. Primeiramente, eu vou marcar aqui o valor da força normal na barra de treliça, que vai ser uma escora. O valor da força normal é de menos meio quilonewton, a gente calculou. Então, eu vou colocar aqui. Menos 0,5. Agora, eu vou passar para essa barra horizontal, olhando lá, né, a solicitação. Eu vejo que essa barra aqui, ela está totalmente descarregada. Então, se eu entrar aqui pela extremidade livre, eu, a princípio, né, saberia, só de olhar o carregamento, que em todas as barras, como eu disse, a força normal vai ser constante, porque eu não tenho taxa de carregamento longitudinal em nenhuma barra. E aqui, se eu olhar essa seção da extremidade, eu vejo que a normal é 0 ali, então é 0 na barra toda. Na verdade, essa barra está até descarregada, né? Não vai ter nenhum esforço, porque ela não tem força nenhuma. Eu entrando aqui pelo balanço, pela extremidade livre, eu vejo que ela vai estar totalmente descarregada. Essa barra aqui vertical, se eu olhar aqui, então, a mesma coisa. A normal vai ser constante ao longo de toda essa barra, porque a taxa de carregamento longitudinal é 0, então a normal é constante. Se eu avaliar essa seção aqui do pé da barra, né, eu vejo que o que eu tenho de carga axial aqui nessa seção é a reação de apoio VA. Então, a normal aqui, como essa VA deu positiva, né, ela está realmente de baixo para cima, ela está tendendo a comprimir essa seção, então ela é negativa. Então, eu vou colocar aqui, vou marcá-la como negativa. Eu tenho aqui ela constante ao longo de toda a barra, com o valor ali, o oposto do valor que deu para VA, né? Menos 0,375. A outra barra vertical, eu vejo aqui a mesma coisa, né? A normal é constante ao longo de toda essa barra, porque a taxa de carregamento longitudinal é nula. E aí, se eu olhar essa seção aqui em E, eu vejo que a força axial aqui, que ocorre nessa seção, é essa força VE. Essa força VE, ela deu negativa, então o sentido dela é oposto, na verdade essa força está de cima para baixo, né? Então está nesse sentido, e tende a tracionar essa seção em E. Então eu vou marcar aqui o valor do VE, mas é uma tração agora. Em módulo vai ser igual ao valor da normal na barra AB, só que aqui com o sinal positivo, porque é uma tração. Nas barras inclinadas, eu já fiz esse cálculo, eu vou pegar os valores que estão aqui. Então, a normal na barra BC vai ser menos 0,625, constante em toda a barra também. Menos 0,625.
E na barra CD, o valor vai ser menos 0,175. Vai ficar bem pequenininho. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil de eu desenhar. Então, aqui, menos 0,175. Então, esse é o diagrama da força normal. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a força cortante. Eu já tenho, então, esses valores aqui, né, de força cortante nas barras inclinadas. Eu vou analisar, então, as barras que estão na vertical e na horizontal. Aqui no diagrama do cortante, eu já vou marcar como nulo o cortante aqui, que a barra de treliça não tem cortante, e vou começar a fazer análise das outras barras que não sejam as inclinadas. Nessa barra FB, a mesma coisa do que a gente colocou para a força normal. Essa barra está totalmente descarregada. Veja que em todas as barras, da mesma forma que aconteceu com a força normal, eu não tenho nenhuma taxa de carregamento transversal. Então, a força cortante vai ser constante em todas essas barras aqui, tendo uma descontinuidade aqui, né? Então, aqui, eu tenho que a força cortante, ela é constante, e aqui nessa seção da extremidade, ela vale zero. Então, vale zero na barra toda. Vamos analisar agora essa barra aqui, eu vou colocar ela com o tracejado para baixo, vou analisar então aqui como se fosse normal, uma barra de viga, você pode pensar numa barra de viga. Então, aqui eu tenho uma força HA, nesse sentido, e essa normal, ela tá, na verdade, em sentido oposto, que ela deu negativa, né? Essa força HA, ela é de 1 kN, então eu tenho 1 kN de cima para baixo e meio kN de baixo para cima, porque aqui está invertido. Então, vai dar, resultante aqui, vai dar meio kN de cima para baixo. Como eu estou entrando pela esquerda, essa contribuição ela é negativa no cortante. Então, o cortante aqui vai valer menos 0,5. Que eu vou marcar aqui. Menos 0,5. Nessa outra barra, agora eu vou fazer a mesma coisa, então eu vou virar com o tracejado para baixo, tá? Aí eu vejo aqui que a única força transversal que eu tenho aqui nessa extremidade, né? O que vai acontecer aqui? A força cortante vai vir constante daqui até aqui, vai ter uma descontinuidade e vai continuar constante daqui até aqui. Então, aqui o que vai acontecer? Agora eu estou entrando da direita para a esquerda. Essa normal aqui, ela é negativa, então ela está no sentido oposto. Então, seria uma carga de 0,5 kN de baixo para cima entrando pela direita, que então vai dar uma contribuição negativa no cortante. Então, o valor da força cortante aqui nessa primeira metade dessa barra, deixa eu marcar o meio da barra aqui, vai dar 0,5 negativo. Vou até marcar aqui. Então, ela vem constante de E até o meio da barra DE com valor negativo. Vou botar aqui menos 0,5. Chegando aqui na metade da barra, há uma descontinuidade. Essa carga está de cima para baixo. Como eu estou entrando pela direita, essa descontinuidade é uma contribuição positiva para o cortante, que está de cima para baixo, eu estou entrando pela direita. Então, o valor do cortante após essa seção
Aí do meio vai ser menos meio mais 1. Então, vai ser mais meio. Então, eu venho aqui e vou desenhar essa função aqui. Então, aqui, 0,5. Então, eu acabei, já fiz aí o que seria, né, nas barras que não são inclinadas, por assim dizer, e agora eu só vou pegar aqui o que eu já estudei nas barras inclinadas, que eu já sei que a força cortante é constante nessas duas barras. Na primeira barra, na barra BC, deu 0, então eu vou indicar aqui. E na segunda barra deu 0,6 quilonewtons. Então, eu vou marcar esse 0,6 aqui nessa barra inclinada aqui. Vou virar só para poder fazer essa marcação desse valor. Zero vírgula 6. Então, eu faço aqui o diagrama do cortante nessa barra 0,6. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na solicitação externa, que eu vou fazer o traçado do diagrama de momento fletor exatamente da mesma forma. Então, eu vou chamar aqui de área 1, área 2, área 3 e área 4. Aqui é muito mais fácil, né? Que eu tenho só retângulos determinando essas áreas aí. Então, eu vou fazer A1 vai ser igual a menos 0,5 vezes 6, que dá menos 3. Menos 3 quilonewtons-metro. A área 2 vai ser 0,6 vezes 5, que é o comprimento da barra inclinada, que vai dar 3 quilonewtons-metro. A área 3 vai ser igual a 0,5 vezes 3, que vai dar 1,5 quilonewtons-metro. E a área 4 é menos 0,5 vezes 3, que dá menos 1,5 quilonewtons-metro. Então, se eu fizer a soma aqui, né? Se eu somar as áreas de 1 até 4, isso daqui vai dar 0. E aí eu percebo que se eu olhar, né, a solicitação externa, eu vejo que eu não tenho nenhum momento concentrado aplicado, nem como carga de solicitação externa, nem como reação de apoio, porque eu não tenho nenhum engaste aqui, ou nenhuma mola rotacional, nada que cause esse impedimento de rotação que possa, no apoio, e que possa gerar uma reação de apoio de momento. Então, ok, o somatório das áreas deu exatamente igual ao momento concentrado aplicado, o que é um grande indicativo de que tá tudo certo, né? O cortante, as reações estão todas certas. Então, agora eu vou começar a fazer o diagrama do momento exatamente baseado no diagrama do esforço cortante. Aí, o que eu vou primeiro analisar? O cortante, ele ou é zero ou é composto por funções constantes. Então, o momento, aonde o cortante for zero, o momento vai ser constante. E aonde o cortante for linear, aonde o cortante for constante, o momento vai ser linear. Então, primeiro eu vou zerar logo aqui na barra de treliça, né, que não tem momento fletor. Então, vamos começar. Eu tenho que o momento fletor ele é constante ao longo de toda essa barra. Aqui na extremidade, ele vale 0. Então, se ele vale 0 aqui nessa seção e é constante em toda a barra, ele vale 0 na barra toda. Aqui, eu sei que
aqui no apoio o momento fletor vale 0. Então, é um valor que eu sei que ele aqui vale 0. Se eu for acompanhar aqui pelo diagrama da força cortante, o momento fletor no sentido de crescimento de X, que é esse sentido aqui, né? Pelo tracejado que eu fiz, o sentido de crescimento de X é de A para B. O momento fletor, ele vai decrescer. E aí, o momento fletor aqui menos o momento fletor aqui vai ser igual a menos 3. Ou seja, o momento fletor aqui é 0, que é o momento fletor aqui, menos 3. Então, eu marco aqui, esse momento ele vai valer menos 3 nessa seção, nessa barra vertical, e varia linearmente. Então, eu tenho esse diagrama de momento aqui para essa barra vertical. Chegou aqui em B, eu vou fazer como eu fiz lá no outro caso, eu vou desenhar o nó B. Então, eu tenho aqui que vindo de F, né, que é essa seção aqui, o momento aqui é 0, então vou fazer 2 tracinhos aqui. Esse momento eu conheço, é um momento de 3. Ele está tracionando as fibras externas aqui, ele está tracionando essa parte da barra. Então, eu vou desenhar ele tracionando esta parte da barra aqui. Tá? Então, eu isolo o nó e desenho como ele está tracionando essa seção aqui. São essas 3 seções que eu vou analisar. Se aqui está tracionando a parte de fora, esse momento aqui vai ser no sentido anti-horário, 3 kN/metro. Equilibrando o nó, o somatório de momentos na seção B tem que ser igual a 0. Então, se eu tenho 3 kN no sentido anti-horário, para equilibrar, eu tenho que ter 3 no sentido horário. Então, eu sei que aqui eu tenho um momento que traciona as fibras superiores e vale 3. Então, eu vou marcar isso aqui. Deixa eu tirar esse número daqui, eu vou passar para cá, para não atrapalhar o desenho aqui. Então, aqui, ele vale 3. Ele vale 3 aqui, imediatamente depois de B. E o momento é constante aqui, porque o cortante é nulo. Então, ele vai valer 3 ao longo de toda a barra. Vou desenhar, então, isso aqui. 3 negativo ao longo de toda a barra. Se eu for pensar no nó C, equilibrar esse nó da mesma forma, eu tenho um momento que ele está tracionando as fibras superiores e vale 3 kN/metro. Esse momento vai estar no sentido anti-horário. Para eu equilibrar essa seção, eu tenho que ter um momento no sentido horário, de mesmo valor. Aí eu olho para essa seção, eu vejo que é essa parte da barra que está sendo tracionada, que para mim eu convencionei como negativo, né? Porque o tracejado está passando por aqui por baixo. Então, eu vou marcar aqui 1,5. 1,5 na minha escala, né? Que é menos 3. Menos 3. E aí, o momento aqui na rótula vai valer menos 3 mais essa área A2, que é 3. Então, o momento vem para 0 na rótula, como deveria vir mesmo. O momento sai de 0 na rótula e, no sentido de crescimento de X, que agora vai de D para E, esse momento ele vai crescer, porque o cortante é positivo aqui. Então, daqui, né, no crescimento de X, que está aqui de D para E, pode virar o papel. Vou virar o papel aqui também. Então, aqui, no sentido de crescimento de X, o momento vai crescer aqui e decrescer aqui. Então, ele cresce linearmente. Quando chegar aqui no meio, ele vai valer 0, que é o momento aqui, mais
a área A3. Então, ele vai valer 1,5. Vou marcar esse valor aqui. Um 1,5. E essa variação vai ser linear, porque o cortante é uma função constante. Então, o momento vai ser linear. E aí, depois, o que vai acontecer? Ele vai decrescer do valor da área 4. Então, quando chegar aqui, o momento vai valer 1,5 mais a área 4, que é menos 1,5. Então, vai para zero, como deveria aqui nesse apoio, o momento é zero também. Percebam que vocês poderiam também, se eu quiser, eu posso entrar, né, pela direita também. Lembrando aqui, deixa eu pegar a anotação onde isso está colocado, ainda nesse exemplo, quando a gente falou lá dos esforços. Então, aqui é no sentido de crescimento. O X2 ele é maior do que o X1, então o momento em X2, um momento para um X maior, é um momento em X1, que é um momento no menor X, mais a área. Se eu entrar da direita para a esquerda, o momento num X menor vai ser o momento no X maior menos a área. Então, se eu entrar da direita para a esquerda, eu tenho que inverter o valor dessa área, tá? Como eu estou mudando o crescimento, eu não estou seguindo o crescimento de X, eu inverto o valor da área. É a mesma coisa do que... Tem que dar a mesma coisa, é claro, que se eu fizer da esquerda para a direita. Lembrando aí, se eu estiver indo na barra, coloquei o tracejado da barra, coloquei o tracejado para baixo aqui, então na barra DE. Então, se eu vier de D para E, eu somo o valor das áreas. Se eu estiver percorrendo para achar um momento de E para D, nesse sentido oposto a X, eu diminuo o valor das áreas para achar um momento aqui. Bom, então agora, o que a gente vai fazer em seguida, que eu vou fazer no próximo vídeo, mas só vou dar uma introdução aqui, é usar a tabela no método da carga unitária, tá? Lembrando que delta WE, nesse caso, né? Então, o delta WE, eu vou pegar as forças que estão na unitária e os deslocamentos da solicitação externa, né? Deixa eu achar aqui a solicitação externa. Então, eu vou pegar a força daqui, deslocamento daqui, e fazer o trabalho dessas forças. Aqui, o que eu tenho de força externa é a carga unitária e as reações de apoio. Eu olho para cá, eu vejo que esses apoios estão rígidos, não tenho recalque nesses apoios. Então, o trabalho das reações de apoio vai ser zero. Trabalho virtual. Força daqui, deslocamento daqui. O trabalho realizado pela carga unitária é uma vez o deslocamento que eu quero saber. Que o que eu estou querendo saber é exatamente esse deslocamento vertical aqui, por isso eu coloquei a carga unitária aí. Então, no trabalho virtual externo, sempre vai aparecer uma vez o deslocamento que eu quero conhecer, que eu vou chamar de delta aqui. Então, uma vez o deslocamento que eu quero conhecer. Aí eu olho, as reações de apoio estão realizando trabalho? Se estão, vai ter alguma componente a mais aqui. Se não, vai ficar uma vez o deslocamento que eu quero saber só. E o trabalho virtual interno, né? Nesse caso, desse pórtico, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ao longo de toda a estrutura, eu vou fazer o produto de MU, ME sobre EI,
dx, e eu vou fazer só ao longo da barra de treliça, NU, NE sobre EA dx. Então, a gente vai iniciar o próximo vídeo daqui para falar exatamente da utilização da tabela. A gente já tem esses diagramas todos, a gente já tem o diagrama da força normal, a gente já tem o diagrama do momento fletor, tanto para carga unitária quanto para solicitação externa. Então, a gente já tem tudo que a gente precisa. Agora, a gente vai só pegar o que a gente já fez de diagrama e aplicar para utilizar na tabela, que é preciso prestar atenção em certos detalhes para fazer isso.